Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Uma pergunta rápida para quem nos ouve hoje. Quantas vezes o preço de um alimento básico disparou, de repente, no supermercado e a culpa automática caiu sobre, tipo, o clima, né? Sempre o clima. Exato. Uma seca imprevista no centro-oeste ou uma safra ruim é a explicação padrão que sempre ouvimos. Mas e se a verdadeira razão para aquele feijão, o óleo de soja ou o leite em pó estar custando o dobro não tiver absolutamente nada a ver com a falta de chuva? Nossa, pois é. Mas sim com burocracias do comércio internacional e planilhas de aço discutidas a portas fechadas em gabinetes governamentais. É exatamente essa dinâmica oculta, essa engrenagem invisível que encarece o custo de vida que vamos explorar na nossa análise detalhada de hoje. Temos em mãos um material de origem, assim, formidável. Muito denso, inclusive. Sim, muito denso. O projeto de lei número 731 de 2026, ou PL 730/2026, ele foi apresentado no dia 24 de fevereiro de 2026 pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior. A nossa missão neste mergulho profundo é entender como essa legislação tenta criar um escudo inédito para proteger a mesa da população contra a inflação alimentar causada, paradoxalmente, por disputas comerciais globais. A nossa audiência já acompanha e compreende bem como as medidas de defesa comercial, como as tarifas antidumping, funcionam para blindar a indústria nacional contra importações predatórias. É uma ferramenta padrão do comércio exterior. O ponto central desta nossa exploração de hoje, no entanto, é o que acontece quando esse mecanismo padrão colide frontalmente com a cadeia de suprimentos alimentares. E é um choque forte. Exatamente. A premissa do projeto de lei é que aplicar as regras tradicionais de proteção industrial a produtos ligados à alimentação gera tipo um efeito colateral devastador para a segurança alimentar do país. O custo de proteger uma fábrica nacional de insumos acaba sendo repassado, centavo por centavo, para o prato da população mais vulnerável. Nossa, sim. O texto do PL 731 busca intervir exatamente nesse curto-circuito entre a política industrial e o prato de comida. Vamos desempacotar isso, porque os artigos 1º e 2º do projeto de lei vão direto ao ponto central dessa questão. Eles estabelecem regras específicas de defesa comercial para o que o texto chama de insumos essenciais à alimentação. E, lendo o material, fica claro que a definição da lei é muito mais vasta do que a intuição sugere. Muito mais. Não é só comida. Não estamos falando apenas da importação de arroz, trigo ou soja in natura. O radar da legislação capta qualquer bem utilizado na produção, no acondicionamento, na distribuição ou na conservação de alimentos básicos destinados ao consumo humano. A justificação do projeto traz um elemento muito específico que ilustra isso perfeitamente. As embalagens. Isso, as folhas metálicas para embalagens de alimentos, ou seja, a chapa de aço que vai formar a lata da prateleira. E essa inclusão das embalagens primárias é o verdadeiro pulo do gato do texto. Para visualizar a dimensão desse impacto, podemos usar uma analogia simples. Imagine que a indústria nacional seja um jardim muito importante, né? E o governo percebe que pragas vindas de fora, no nosso caso, as importações desleais... O dumping, no caso. Isso, o dumping. Elas estão ameaçando destruir esse espaço. A reação clássica da defesa comercial é construir um muro altíssimo de concreto ao redor desse jardim para impedir a entrada da ameaça. A intenção é puramente protetiva. Claro, faz sentido na teoria. Faz. Mas o muro acaba ficando tão alto e impenetrável que bloqueia completamente a luz do sol. O resultado é inevitável. As plantas que o muro deveria proteger acabam morrendo de qualquer jeito, definhando na sombra. Então, traduzindo para a economia real,
A tarifa pesada sobre o aço importado protege a siderúrgica nacional, mas inviabiliza o produto final. Exatamente. O que é fascinante aqui é exatamente essa admissão legislativa da colisão de interesses. Proteger a indústria doméstica que fabrica aço ou alumínio de práticas desleais é uma função estabelecida do Estado. No entanto, ao impor uma taxa exorbitante sobre o metal que forma a lata, o efeito cascata faz com que aquela simples lata de sardinha ou de milho fique, sabem, inacessível para uma família de baixa renda. E aí a pessoa chega no mercado e toma um susto. Pois é, o projeto de lei reconhece abertamente que a proteção de mercado, quando operada no modo automático e às cegas para suas consequências sociais, causa um dano inaceitável. O emprego preservado na fábrica de embalagens perde o sentido se o próprio trabalhador dessa fábrica não consegue comprar comida no supermercado devido à inflação gerada pela medida que salvou o emprego dele. É a vulnerabilidade social nocauteando a política industrial. Essa percepção do dano colateral nos leva diretamente a uma mudança estrutural gigantesca proposta no texto. Trata-se do artigo 3º, que proíbe categoricamente a instauração ou a imposição de qualquer medida de defesa comercial sobre esses insumos sem o que a lei chama de estudo prévio de impacto socioeconômico e de segurança alimentar. Um nome longo, mas vital. Muito vital. Pelo que lemos nas fontes, a burocracia simplesmente perde o poder de dar aquelas canetadas aprovando tarifas baseadas apenas no choro de um setor industrial específico. O escudo tarifário passa a exigir um escudo de dados prévio. Como exatamente esse estudo funciona na prática para impedir que a tarifa seja aprovada no automático? Olha, a exigência desse estudo é uma ruptura completa com a tradição da defesa comercial brasileira. Até agora, as investigações focavam quase inteiramente no dano material sofrido pela indústria. Bastava a fábrica de latas ou o produtor de fertilizantes comprovar a importação predatória e a perda de margem de lucro e a tarifa era acionada. Uma via de mão única. Completamente. O novo escopo exige uma lista de dados que não deixa margem para manobras retóricas. A indústria solicitante agora é obrigada a modelar e prever o efeito exato da tarifa sobre os preços ao consumidor final. E vai muito além. O estudo tem que isolar matematicamente a contribuição daquela medida específica para a inflação alimentícia geral e calcular o impacto direto sobre a renda das famílias de baixa renda. Exige-se também um mapeamento rigoroso dos riscos de desabastecimento regional e o custo fiscal da medida. É uma montanha de evidências voltada não para a fábrica, mas para a prateleira. E a responsabilidade de compilar toda essa inteligência de dados, o ônus da prova, não fica com o governo. O texto joga essa carga inteiramente no colo de quem pede a investigação. Isso. A indústria que deseja a tarifa de proteção é quem precisa financiar e provar tudo isso. E não é só provar que existe o dumping e que ele causa dano, o que já sabemos ser o feijão com arroz dessas investigações. Há uma exigência de provar a proporcionalidade, usando metodologias que precisam do aval não só do Ministério da Economia, mas também do Ministério da Agricultura, o MAPA, e até do IBGE. Exatamente, o IBGE entra na jogada. O que parece criar um funil quase impossível de ser atravessado se a medida for minimamente inflacionária, não é? Com certeza, a regra da proporcionalidade é a trava de segurança definitiva do projeto. A imposição de uma tarifa antidumping sobre a chapa de aço da lata de comida só avança se a análise técnica demonstrar inequivocamente que os efeitos adversos sobre os consumidores e a segurança alimentar não superam os benefícios para a indústria doméstica. É uma conta difícil de fechar. Muito. Pensemos numa balança. Se o benefício projetado para a siderúrgica nacional for salvar 10 milhões de reais em rentabilidade, mas o modelo econométrico apontar que o custo na mesa das famílias vulneráveis será de 50 milhões de reais em inflação, a tarifa é sumariamente vetada. A proteção corporativa fica expressamente proibida de engolir o bem-estar social. E o fato de envolver o IBGE e o Ministério da Agricultura retira o monopólio da decisão das mãos puramente comerciais, inserindo a inteligência agrícola e demográfica na equação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a legislação não foca apenas na barreira de entrada, sabe, na dificuldade de aprovar a tarifa inicial. Existe um mecanismo para lidar com as tarifas que conseguem passar por esse funil.
O artigo 5º introduz a Sunset Clause, ou cláusula do pôr do sol. Adoro esse termo. É um termo ótimo. O histórico das medidas antidumping no Brasil mostra que elas costumavam se arrastar por anos, renovadas quase no piloto automático, encarecendo produtos silenciosamente. Pelo novo texto, qualquer medida que recaia sobre insumos alimentares ganha um prazo de validade rígido. 12 meses, podendo chegar a 18 meses em casos técnicos extremos. Mas esse é o teto absoluto. E o detalhe crucial é o que acontece depois. O que acontece depois é a morte natural da tarifa. Uau! Sim, se o prazo fatal chegar ao fim e a indústria não tiver apresentado um novo estudo completo de impacto socioeconômico justificando a extrema necessidade da renovação, a medida caduca automaticamente. Não há necessidade de um novo processo administrativo moroso para cancelar a tarifa, não há despachos pendentes, deu meia-noite no prazo, a proteção expira e a importação volta a fluir sem a taxa. É quase como a carruagem virando abóbora. Perfeito, é bem isso. Essa temporalidade estrita inverte a lógica da inércia governamental. A inércia passa a trabalhar a favor da redução de preços e do consumidor, não contra ele. Se o setor protegido quiser manter a barreira, ele que lute anualmente para provar que a sociedade não está pagando uma conta desproporcional para sustentar suas margens de lucro. Mas vamos imaginar um cenário de crise aguda. A indústria conseguiu provar a proporcionalidade, a tarifa foi aprovada por 12 meses, seguindo todas as cartilhas do IBGE e do MAPA. Mas, de repente, no terceiro mês, ocorre um choque global nas cadeias de suprimento. Tipo o que aconteceu na pandemia. Exatamente. Um gargalo logístico severo e o preço do arroz ou do óleo de soja na prateleira interna começa a disparar violentamente. O estudo original, por mais bem feito que fosse, não previu essa anomalia. Como a lei lida com uma escalada de preços que ameaça a alimentação básica enquanto uma tarifa de proteção ainda está em vigor? O projeto antecipa exatamente esse cenário de ruptura com a criação do mecanismo de liberalização emergencial. Na prática, um freio de emergência colossal instalado no painel de controle da economia nacional. A lei prevê a existência de um monitoramento contínuo e, se os indicadores apontarem um risco objetivo de escassez ou um aumento descontrolado de preços, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, ou o próprio Ministério da Economia recebem o poder de intervir imediatamente. E a velocidade desenhada para essa intervenção é algo que foge completamente do padrão de Brasília, né? A lei institui uma regra de 7 dias úteis. A partir da emissão do laudo técnico atestando o risco à segurança alimentar, o governo tem no máximo 7 dias para decidir pela zeragem temporária das tarifas de importação. É absurdamente rápido. É um lapso de tempo curtíssimo para abrir as comportas do mercado internacional, inundar o mercado interno com um insumo estrangeiro mais barato e forçar a queda dos preços para garantir que as prateleiras não fiquem vazias. É uma agilidade notável, mas que vem acompanhada de uma vigilância cirúrgica. O texto deixa claro que essa liberação não se transforma em um passe livre vitalício para importação desenfreada. O corte emergencial de tarifas fica intrinsecamente vinculado aos indicadores que acionaram o alarme. Ou seja, não é bagunça. Longe disso. A lei institui revisões obrigatórias a cada 30 dias. Isso significa que, mês a mês, o painel de monitoramento reavalia a crise. Enquanto houver risco de desabastecimento, a tarifa continua no zero. No momento exato em que os estoques se estabilizarem e os preços recuarem para uma faixa segura, a proteção original pode ser religada. É uma arquitetura de regulação que respira no mesmo ritmo da economia real, operando de forma reativa e pragmática. Essa necessidade constante de calibragem nos leva a outro pilar vital deste mergulho profundo. Como garantir que essas revisões de 30 dias, ou os estudos iniciais, não aconteçam no escuro? A seção 4 da nossa pauta aborda transparência e as regras do jogo internacionais. E sabemos que os processos de defesa comercial historicamente lidam com volumes gigantescos de dados confidenciais das empresas, planilhas de custos secretos, estratégias de precificação. O famoso sigilo industrial. Isso. Mas o texto do PL 731 acaba com esse sigilo generalizado. A determinação é que os estudos técnicos, os laudos do órgão investigador e os fundamentos das decisões sejam amplamente publicados.
A lei abre exceções apenas para segredos comerciais estritamente comprovados, mudando a regra padrão do sigilo para transparência total. E a ferramenta desenhada para efetivar essa transparência é a exigência de consultas públicas eletrônicas obrigatórias. Antes que o governo possa emitir qualquer decisão final sobre taxar um insumo essencial à alimentação, deve-se abrir um prazo de, no mínimo, 15 dias úteis para debate público. Isso reconfigura completamente a dinâmica de poder. Tira o debate das sombras. Traz para a mesma arena de discussão não apenas a indústria e o governo, mas os órgãos de defesa do consumidor, os especialistas em segurança alimentar, os importadores e distribuidores. O debate sobre a tarifa do aço ou da embalagem plástica deixa de ser um lobby de corredor e passa a ser uma audiência pública escrutinada sobre o custo do prato de comida da população. Ao mesmo tempo em que a lei joga luz nas decisões internas, ela não pode ignorar que o Brasil não opera no vácuo. Criar barreiras ou zerar tarifas bruscamente tem implicações diplomáticas severas. Se o país começasse a manipular tarifas antidumping de forma arbitrária, mesmo que com a nobre intenção de baixar o preço da comida, poderia sofrer sanções gigantescas lá fora. Como o projeto equaciona essa urgência social interna com os tratados comerciais globais? O legislador foi extremamente cauteloso nesse flanco. O texto obriga que todo o rigor metodológico, os cálculos de margem de dumping e as aferições de dano obedeçam de forma estrita aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Isso blinda o país juridicamente contra retaliações. Garante-se aos parceiros comerciais internacionais que a defesa contra o dumping não foi abandonada, mas sim que o Brasil adotou um critério interno de interesse público mais rigoroso antes de aplicar a tarifa. Mantém-se a previsibilidade técnica exigida pelos fóruns internacionais, protegendo o país de eventuais guerras comerciais. Com as regras do jogo bem definidas, tanto no cenário doméstico quanto internacional, o desafio passa a ser a execução. De nada adianta uma legislação moderna se a burocracia simplesmente arquiva os estudos e mantém as velhas práticas. É por isso que o projeto estabelece aquele painel permanente de monitoramento ex post, agregando o Ministério da Economia, a Agricultura, a Saúde, através da Anvisa, além do IBGE e da Cidadania. Um time de peso. Uma espécie de sala de vigilância constante sobre estoques e preços. Mas mais do que vigilância, o projeto institui responsabilização direta para garantir que a lei seja cumprida. Ele tem garras afiadas. Se conectarmos isso a um panorama maior, veremos que legislações com alto impacto social frequentemente morrem na praia porque não estabelecem consequências reais para o agente público que decide ignorá-las. A burocracia tende a manter o status quo. O artigo 10 do PL altera essa inércia de forma dramática ao definir punições severas para inobservância dolosa, a recusa intencional ou por erro grave das normas técnicas e do dever de transparência. Estamos falando da possibilidade real de um agente do Estado sofrer sanções nas esferas administrativa, civil e até penal. Se um servidor tentar engavetar um estudo de impacto na alimentação ou tentar aprovar uma tarifa em sigilo e justificado para favorecer um setor em detrimento do consumidor, ele pode ser suspenso de atuar na área de defesa comercial e responder na justiça. É forte. É uma mensagem sem meias palavras de que a manipulação burocrática que resulta no encarecimento da comida não será tolerada sob nenhuma hipótese. É a consolidação definitiva de que analisar o impacto na mesa da população não é uma mera recomendação de boas práticas, é um imperativo legal sob pena de punição rigorosa. Garante-se naturalmente o devido processo legal ao servidor público, mas a espada permanece pendurada. O objetivo é assegurar que a proteção à cadeia alimentar nunca mais seja negligenciada por conveniência administrativa ou por pressões de bastidores. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para o quadro completo? A síntese que extraímos da arquitetura desse projeto de lei, dos prazos curtíssimos, do ônus da prova brutal sobre a indústria e das sanções severas, é que há uma tentativa de reconhecimento oficial do Estado de que a engrenagem de proteção comercial, embora legítima, nunca deve se sobrepor ao direito mais básico que existe, o acesso da população a uma alimentação viável. Exato. É uma tentativa profunda de reequilibrar uma balança que,
na história da economia brasileira, quase sempre pendeu para o lado do lobby industrial, deixando a conta da inflação para as famílias que menos podem pagar. A primazia da sobrevivência sobre as margens de lucro corporativas é o coração da proposta. O projeto rasga a cortina que separava a complexidade técnica do comércio exterior da realidade do varejo. Ele obriga o sistema a responder matematicamente. Se essa proteção para a fábrica de chapas de metal vai encarecer a lata de leite em pó, qual é o limite aceitável de sacrifício exigido da sociedade? E, principalmente, estabelece o poder de desfazer essa proteção em 7 dias, se a resposta para essa pergunta resultar em prateleiras vazias. O conhecimento de todo esse maquinário traz um poder tremendo para a nossa audiência. Compreender que o direito de comprar o pão de cada dia, o arroz ou o feijão por um valor justo, não é decidido apenas pelas chuvas na lavoura, é libertador. Muitas vezes, esse preço é engessado em salas com ar-condicionado em Brasília, no meio de cálculos sobre o percentual de imposto de uma bobina de alumínio ou de um polímero plástico importado. Entender como uma tarifa sobre um insumo invisível drena o orçamento familiar no caixa do supermercado é o primeiro passo para que todos nós sejamos consumidores com real capacidade de cobrar políticas mais justas. Isso levanta uma questão importante para a nossa audiência refletir após acompanharem toda essa análise. Este projeto de lei expõe e admite de forma transparente que aplicar o escudo comercial padrão aos insumos da alimentação é um risco excessivo e perigoso para o bem-estar da sociedade. Se o próprio arcabouço legislativo já demonstra maturidade para reconhecer o perigo dessa política para a comida, precisamos nos perguntar: que outros setores essenciais e silenciosos da nossa infraestrutura não estariam, hoje mesmo, sofrendo das mesmas distorções tarifárias? Um ótimo ponto. Pensemos nos insumos químicos básicos trazidos de fora para a síntese de medicamentos genéricos de uso contínuo, ou nas peças de alta tecnologia e maquinários cruciais para a expansão das redes de saneamento básico, ou até mesmo os componentes semicondutores para a matriz de energia renovável. Será que o custo de vida atrelado à saúde e à infraestrutura também não está sendo encarecido artificialmente por tarifas cegas, apenas aguardando que alguém desenhe a sua própria válvula de emergência ou legislativa? É um excelente ponto de partida para futuras investigações. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!